abrissem a Bíblia de vocês em Gênesis, no capítulo 7. Aleluia. Noé e sua família entram na arca. Amém? Noé e sua família entram na arca. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Amém? Amém. Pode se assentar. A Bíblia diz, em Gênesis, que Deus ele olhou para a terra e ele viu impiedade, muito pecado. A raça humana tinha se corrompido de maneira terrível. Hoje, quando você pega e olha para esse mundo atentamente, você vai ver muita desgraça, não é verdade? Deus ele só não destrói esse mundo hoje porque ele prometeu que ele não ia destruir mais. O que acontece? Você pega e olha lá para fora, você vai ver o homossexualismo crescendo de maneira tremenda. Você pega e olha lá para fora, você vai ver pessoas que acreditam que a droga era uma coisa boa, a maconha. Você pode usar normalmente, que a lei dos países deviam abrir mão para esse tipo de substância. Para quê? Para que todo mundo fume uma maconha. E as pessoas falam isso. As pessoas fazem até marcha da maconha. Você olha para este mundo e você vê o material erótico, que é a pornografia, em peso. Revistas, a internet, a televisão. E isso é um mercado tão terrível, tão satânico, que ele ganha bilhões de reais. Ele é bilionário, um mercado desse. E por trás disso, pessoas são destruídas. Os atores e as atrizes pornôs são pessoas totalmente destruídas por Satanás. Você vai ver testemunho de alguns deles. Uns já estão com AIDS, outros são viciados em drogas, outros se suicidaram. As moças são humilhadas naquele tipo de situação. E assim, Satanás ele prevalece sobre essas vidas. Satanás ele reina sobre essas vidas. E a impiedade vai crescendo cada vez mais. São crianças que às vezes estão na frente do computador assistindo isso. São materiais malignos, pedofilia, estupro, tudo em vídeo, sexo com animais. Então o mundo ele está sujo. Deus olha lá de cima e vê tanta impiedade, como foi na época de Noé. Hoje você vê as facções criminosas, como o PCC, Comando Vermelho. Hoje você vê tanta violência, você vê como que eles estão agindo hoje. Você vê a força que eles têm, você vê o pânico que eles colocam nas pessoas. Você vê o terror que eles trazem para as pessoas. Você vê hoje jovens, adolescentes que já estão na droga, crianças, como eu vi quando eu estava no mundo, um menino desse tamanho, que já fumava crack, já entendia tudo sobre, já sabia formar ali a droga pronta para o uso. Você vê hoje milhares deles abraçando as coisas deste mundo, as músicas mundanas, as festas, baladas, e eles dão toda a sua força, eles amam aquilo, eles gostam daquilo, porque eles estão cegos, infelizmente, pelo adversário. E o adversário ele usa essas ferramentas, ele sabe enganar, ele usa mostrando o prato, mostrando as delícias, mostrando que você vai curtir na sua carne, mas ele esconde a morte, porque tem morte ali. Ele mostra essas coisas para você e para mim, para quê? Para tentar iludir e seduzir. Mas no fundo só tem morte. Essa é a artimanha de Satanás. Ele fala, é gostoso, é prazeroso, todo mundo faz. Ele mostra os castelos, porque Satanás ele tem poder, ele tem força, ele tem riquezas. E ele mostra tudo isso para a gente.
Então por quê? Para ele tentar enganar, seduzir, para que cada jovem, para que cada ser humano fique cego, fique surdo espiritualmente e o coração se feche para a salvação. Aí ele consegue manter essas pessoas presas e aí Cristo não trabalha, o Espírito Santo não trabalha. Então não tem salvação e assim ele consegue levar massas para o inferno. E como eu estava dizendo, Deus olhou para a terra e viu muita impiedade. Viu todo tipo de desgraça, o homem fazendo o que queria, andando como queria. E aí Deus resolveu destruir a terra. Destruir a terra, mas ele olhou lá e viu um justo, que era o Noé. E ele falou com Noé. Diz a Bíblia que Noé andava com Deus. Nós precisamos andar com Deus. Não importa se nós temos falhas, se nós somos humanos, podemos falhar num pensamento, numa palavra, numa atitude, podemos sim. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz que se nós confessarmos nosso pecado e deixar, nós alcançamos misericórdia. Aleluia. E assim, nós precisamos andar com Deus. Nós precisamos entrar na diretriz da palavra. Nós precisamos ver o que Deus pede de nós na palavra e obedecer Ele. É isso que é andar com Deus. É acordar todo dia de manhã e pôr na cabeça. Eu vou hoje, né? Vou hoje trabalhar. Hoje eu vou para a escola. Hoje eu vou para a igreja. E quando vir aquelas coisas que nos tentam seduzir, eu vou estar firme com Deus. Deus vai me ajudar. Hoje eu vou separar um tempo para a oração, vou separar um tempo para a palavra, vou para a igreja, vou jejuar. Por quê? Porque eu preciso dessa força para quando vir a tentação resistir. Nós precisamos disso. Isso é a nossa vida. A palavra diz que Jesus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. A palavra diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós só vivemos bem e só temos paz quando nós fazemos as coisas certas diante da palavra. Se nós estamos numa falinha, numa mentirinha, numa coisinha que a gente está assistindo na internet ou na TV, que a gente sabe que não agrada a Deus, a gente já fica assim perturbado. A gente já fica com a consciência pesada. A gente já fica sem paz com Deus. E não é assim. Se a gente começa a fazer tudo o que Deus nos pede, tudo o que Ele quer que nós venhamos fazer, nós começamos a sentir a paz. Nós começamos a sentir a alegria. E assim nós conseguimos, através dessa paz e alegria, guardar os mandamentos dele com prazer. E Deus falou com Noé. Deus falou com Noé, né, dizendo que o povo tinha se corrompido e que Deus queria destruir a raça humana por conta do pecado. E Deus falou a Noé: você faz uma arca e você entra com a tua família e mais cada par de animal para que eu conserve a vida. E Noé foi e obedeceu. Ele foi lá e criou a arca, né, com 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura. A porta ficava do lado da arca. Interessante que quando veio o dilúvio, não foram eles que puxaram a porta para fechar. Foi tão tremendo que foi Deus que fechou a porta pelo lado de fora. Tremendo isso sobrenatural de Deus, né? Então Noé fez isso. Noé fez isso. E choveu, a Bíblia diz que choveu 40 dias e 40 noites e inundou a terra. A Bíblia diz que os mais altos montes da terra ficaram submersos. Então foi água, foi muita água. Foi coisa terrível mesmo. Então toda a raça humana foi aniquilada. Só sobrou 8 pessoas. Noé, a esposa, os 3 filhos e as esposas deles. E o que acontece? Isso simboliza o juízo de Deus. Isso é o juízo de Deus. Isso tem a ver também com o juízo futuro de Deus. Deus, ele já bateu o martelo. Ele já bateu o martelo dizendo, na palavra dele, que todo aquele que não aceitar Jesus, que todo aquele que não tiver firme no Evangelho, que todo aquele que andar na carne, que todo aquele que não tiver a salvação, ele vai para o inferno. Deus, ele já nos deixou isso bem claro. E ele diz para nós, vamos todos nós entrar na arca, ficar na arca. A arca é o Espírito Santo de Deus. A arca é o sangue de Jesus. A arca é o Evangelho. E nós precisamos obedecer ao Senhor. Nós precisamos ficar na presença do Senhor. Nós precisamos perseverar na presença do Senhor. Nós não temos que temer o diabo ou o homem. Nada.
Porque sabe quem foi que criou o inferno? Foi Ele, foi Deus. Ele nos ama, sim. Mas Ele é tão santo que Ele não pode aceitar o nosso pecado. Não tem condições. O trabalho de Deus é sempre nos tirar do pecado, nos levantar do pecado, nos purificar do pecado, nos afastar do pecado. Para quê? Para que quando tudo se cumprir, nós estamos junto com Ele para sempre, puros. Mas aquele que persevera no pecado será julgado, será punido, será condenado. Então, assim, nós precisamos ter essa consciência de que Deus ele é bom, de que Deus ele é amor, de que Deus ele trabalha por nós. Nós vamos ter lutas? Vamos ter lutas. Nós vamos ser tentados? Vamos ser tentados. Nós vamos passar por problemas, por dificuldades? Vamos também. Mas nada se compara a você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Nada se compara a você ter a paz de Deus, a ajuda dele. Eu me lembro antes, quando eu estava no mundo, que eu não tinha paz. Eu desfrutava das coisas deste mundo, né? Eu gostava muito das músicas, principalmente das eletrônicas. E eu buscava aquilo, eu busquei tanta música, que eu fui para o centro daquilo ali, que é a festa rave. Eu fui lá, eu cheguei até lá. Entendeu? Então eu curti muito, eu curti bastante aquilo. Só que no fundo, não me dava paz. Tantas vezes que eu saía de noite e só voltava no outro dia à tarde, e já tinha experimentado de tudo, já tinha bebido, já tinha usado um monte de droga, e chegava lá curtida a noite toda, dançado, ouvindo todas as músicas que eu gostava, e chegava em paz, na hora de dormir não tinha paz, não tinha paz. Aí vinha na mente, né, a consciência já pesava já, tudo de errado que eu tinha feito. Aí quando aquela situação foi piorando, e eu buscava a paz, buscava um conforto, buscava um sossego e não achava. Não achava. Eu só fui achar isso aí verdadeiramente quando eu aceitei Jesus. Quando o Espírito Santo de Deus entrou no meu coração. E eu fui achando cada vez mais forte essa paz, cada vez mais forte essa segurança, quando eu fui buscando ao Senhor Jesus. Quando eu fui orando, quando eu fui entregando a Ele tudo da minha vida, tudo que nós precisamos. Nós temos ansiedades, preocupações, medos, nós temos questionamentos, né? Às vezes nós olhamos a nossa situação e, nossa, eu não tenho isso, mas eu preciso. Aí olhamos para o outro, mas ele tem, já há tanto tempo que eu estou procurando, não acho. E muitas questões, emprego, namoro, e a gente fica assim, né? Mas o correto é a gente deixar tudo nas mãos de Deus. Porque Ele cuida da gente. Ele cuida, Ele trata da gente com muito carinho. Então não tem um motivo da gente sair da arca para buscar lá fora. Seja lá o que for. Fica imaginando essa arca aqui. A água, milhares de metros de altura, de uma profundidade tremenda. Todos eles lá na arca. Pular da arca seria suicídio, não é verdade? Quem queria sobreviver pulando da arca? Ninguém. Ninguém queria pular da arca ali, né? Por quê? Porque eles sentiram a segurança ali. Muitas das vezes nós temos que confiar nesse Deus. Ele é a segurança nossa. Aleluia, Pai. Ele é a nossa segurança. Se a gente deixa de confiar nele, o diabo ele já começa a trabalhar. A gente deixa de confiar no Senhor, ele já começa a lançar seta na nossa mente. A gente deixa dessa segurança dele, a gente começa a se enfraquecer. Já Satanás começa a mostrar para nós outros caminhos. Satanás ele é inteligente. Satanás ele já foi lá da parte de cima. Satanás, se você for analisar a história do diabo, você vai ver como ele é astuto. Satanás já foi um querubim. Satanás ele conhece a luz. A Bíblia diz que ele hoje nas trevas consegue se transformar em anjo de luz para enganar a gente. Satanás derrubou muitos homens e mulheres. Derrubou Eva, derrubou a terça parte dos anjos do céu. Satanás ele sabe derrubar uma pessoa. Se você estiver vacilando na presença de Deus, ele vai te derrubar. Não tem outra. Ele já está te caçando. A Bíblia fala que ele brama como um leão buscando a quem pode tragar. Quer dizer, ao teu redor, ele fica assim. Ó. E se ele vê que você está fraco, ou eu tenho uma brecha, ou você não está firme, ou você está se interessando, ou olhando para as coisas que ele mostra, ele vai te pegar de alguma maneira. E de maneira sutil, de maneira terrível. Que nós somos inteligentes e espertos.
sábio até às vezes, mas ele é terrível, muito mais do que nós. Mas a nossa segurança é a palavra. Firme na palavra, não tem demônio que possa nos pegar. Firme em Cristo, não tem demônio que possa nos atingir. Firme no Senhor, no sangue de Cristo, firme com o Espírito Santo, nas promessas de Deus, não tem vez para o diabo, não tem condições dele vencer. Ele não consegue nos atacar. Ele está derrotado, porque Deus nos protege, Deus nos cerca, Deus firma a nossa vida. Deus, ele trabalha em nós. Então, assim, há uma necessidade de que nós venhamos ficar na arca. A Bíblia diz que a arca, ela serviu ali, né, para que ficasse os filhos de Noé, sua família em geral, e os animais. E para que ela flutuasse sobre as águas, para que Deus trouxesse o juízo, fizesse aquela limpeza, e depois Deus continuasse com o homem, né? Fizesse uma aliança com o homem e desse continuação com a raça humana, eles continuassem, crescessem, se multiplicassem. Deus não gostou daquela impiedade, então Deus resolveu acabar com aquilo e ter um novo começo. E você vai ver que a arca levou eles, né? A arca levou eles, depois de tudo, levou eles para uma terra onde eles recomeçaram. Então nós temos que entender que, quando nós entramos na arca, quando nós entramos no Evangelho, nós recomeçamos. Não é nada mais igual do que já era antes. Não é nada mais. A questão das roupas, eu tinha roupa e tive que largar, não foi fácil. Eu tinha roupa que eu gastei muito dinheiro. Minha mãe sabe as roupas que eu comprava. Era só em shopping. E as roupas mais caras que tem. Só que eu fui... não é pecado você ter roupa cara. Você pode, se você tem condição, pode comprar da melhor roupa. Só que a etiqueta da roupa eram caveiras. Caveira simboliza o quê? Morte. Em último caso, você vai pensar em caveira, é morte, é coisa feia. Não é verdade? Então tinha lá o símbolo de morte, muitas das vezes dos demônios, é a caveira. E eu, né, aquilo para tentar jogar fora, né? Passou um tempo, Deus trabalhou, mas eu sincero no Evangelho. E até, né, com essa sinceridade que Deus liberta. Com essa sinceridade que Deus transforma. E eu peguei aquelas roupas um dia e joguei num saco. Foi embora. Foi pro lixo. E assim, quando você começa de novo, tudo é novo. Então você tem que começar a confiar em Deus. Por quê? Ele vai te dar todas as diretrizes. Quando você entra para uma escola, uma faculdade, é coisa nova ali para você. Você entende tudo da matéria? Não, você vai aprender, não é verdade? Você entrou ali leigo, você não sabe de nada. Então, quando é algo novo, você precisa ouvir. Você precisa estar com o seu ouvido atento, porque Deus vai falar com você. Deus, ele vai te ensinar. E você vai aprender a fazer o bem. E você vai conseguir fazer o bem. E você vai viver tranquilo. Você vai viver como um cristão normal. Vai ter tudo ao seu redor. Uma vida normal, tranquila, em paz. E assim, a questão da roupa feminina, também que é interessante. Se você for estudar um pouco da sexualidade, você vai ver que o homem, ele é fortemente ativo pela questão visual. A sexualidade dele, o que Deus criou nele mesmo, o homem, quando ele olha para uma mulher, um casal, porque o sexo só pode ser, só é pleno dentro do casamento, mas você buscando estudos, você vai saber que lá no seio do sexo, o homem, ele é ativo fortemente pela visão. Ele viu, ele já se excita. Esse é o estudo da sexualidade normal. Então, quando a mulher passa a usar roupa sensual na rua, ela faz um monte de homem pecar. Ainda mais os carnais. Entendeu? Os espirituais têm que tirar os olhos, senão eles pecam. Porque é a natureza. Não tem como você... os seus hormônios, eles não são crentes. Ou você vigia ou você peca. A sua natureza, ela não é crente. Ou você vigia ou você peca. Então a mulher, quando ela passa a usar roupas sensuais, ela vai fazer com que o homem peque. Uma calça apertada vai definir bem a cintura para baixo do corpo dela. Uma calça apertada vai mostrar bem os glúteos. O decote vai mostrar os seios. Então o homem vai olhar isso e ele vai tropeçar. Vai olhar isso e ele vai cair. Então a moça cristã,
Por mais que tenha moça que use e não tenha essa intenção de derrubar ninguém. Usa realmente por vaidade. Usa realmente porque achou bonito. Mas, mesmo não tendo a intenção, ela faz com que isso aconteça. Entendeu? Uma ação gerando outras ações. É uma coisa em cadeia. Ela faz isso, gera aquilo, automaticamente. Por isso que você vê e você ouve, às vezes, quando passa aquela mocinha que tem esse costume de andar quase seminua, mini saia, decote ou roupa apertada, os homens em si assoviarem, não é verdade? E mexerem, porque chama a atenção. A carne gosta disso. Então, as moças precisam olhar para essa parte, por mais que não tenha intenção nenhuma de fazer homem nenhum pecar. Longe de vocês, longe das moças. Mas tem que, sabe, cobrir, sabe, procurar uma roupa que não seja escandalosa, para não atrair a atenção de homem nenhum, para não fazer ele pecar, entendeu? Aí lá um dia quando você casar, lá no quarto com o seu marido, aí sim, tudo bem, você pode, né, usar roupas que sejam para intimidade, você pode, né, na intimidade com o seu marido, tranquilo. Aí Deus não condena, você pode andar de qualquer maneira, do jeito que você quiser lá junto com o seu marido. Mas na rua, você fazer homens tropeçar. Tanto homens também. Se a gente pega homem, coloca uma camisa transparente, uma calça apertada, com certeza vai gerar alguma coisa na moça. Se ela não é espiritual, ou se ela é espiritual, ela vai virar, entendeu, a cabeça, senão ela vai pecar. Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão aí do nosso corpo, com o que a gente fala, como a gente age, como a gente olha e tudo mais, porque a questão da sexualidade é algo muito forte em mim, é algo muito forte em você. A sexualidade Deus colocou na gente para ser forte mesmo, entendeu? Que é para quando junto um homem e uma mulher, o negócio pegar fogo mesmo, é assim. Então a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente é sensual para alguém, a gente faz essa pessoa tropeçar. Entendeu? Mesmo que a gente não perceba. A gente tem que ter essa área assim, da sexualidade, entender bem ela. Ser sensual, sim, mas lá no casamento. Você tem que ser sensual para sua esposa, para o seu esposo, entendeu? Até no namoro você tem que vigiar. Tem que andar ali certinho ali, por quê? Para se preservar pro casamento. Então essa é a questão. Às vezes você fala, mas o pastor prega contra essa ação. O que tem? Eu não tenho malícia na minha cabeça, eu ando normal, tranquilo, com a minha consciência tranquila, mas tem esse mal, entendeu? Por mais que você não tenha intenção, tem gente lá olhando você, tem gente olhando o seu corpo, cobiçando, e está pecando, entendeu? E assim, agora que nós entramos nessa arca, vamos ficar dentro dela, vamos ficar firme com Deus, vamos aproveitar o amor desse Deus, desfrutar do amor desse Deus, vamos perseverar. Entendeu? Vamos chamar outras pessoas para virem para a arca também. Vamos chamar tantos que estão lá fora. Graças a Deus, Deus tem dado essa graça. Que onde eu passo, se eu estou estudando, se eu estou trabalhando, eu falo de Jesus para as pessoas. Eu já postei meu testemunho logo lá na internet. Todo mundo que eu conheço, eu já chamo para a internet. Vai lá, eu tenho meu testemunho que Deus fez na minha vida. E olha, respeitam, as pessoas já sabem lá no meu trabalho que eu sou cristão, entendeu? Eu já deixei bem claro, eu sou cristão. Então nós temos que chamar outras pessoas para a arca. Como? Pregando a palavra, vivendo a palavra. É fácil? Vou falar para você, não é fácil. Mas se você ama Cristo, se você quer ir para o céu um dia, se você quer paz para a sua vida, viver bem aqui, ver as promessas cumpridas na sua vida, você precisa se esforçar. Você vai chorar? Vai chorar. Você vai ter luta? Vai ter luta. Você vai se cansar? Vai cansar. Vai ser fácil? De maneira nenhuma, como eu já falei. Mas você precisa perseverar. Deus ele vai te ajudar. Deus vai te surpreender. Tantas vezes quando eu já estive cansado, já estive, sabe, seria uma força mais de continuar. O próprio Deus, ele chegou em mim assim, ó, diante de mim e me levantou com sua força. Então você precisa buscar esse Deus. Você precisa buscar esse Cristo. Você precisa buscar o sobrenatural. Ele existe. Deus ele é tão tremendo que eu sinto a presença dele todos os dias na minha vida. A unção de Deus. Deus ele é tão tremendo que se você buscar, você vai ter um relacionamento poderoso com ele. Você vai poder vencer coisas que
pela carne, por você próprio, da sua força, você não consegue. Então Deus tantas vezes me levantou, tantas vezes falou comigo pessoalmente, tantas vezes esteve ali no meu quarto junto comigo, me consolando, me guardando, me livrando do pecado, me confortando. Então Ele quer isso para todos nós. Nós precisamos disso. Não podemos ficar fugindo de Deus. Deus é mau, Deus é cruel, Deus é terrível, Deus é severo. Não, Deus Ele é amor. Deus Ele é amor. Ele quer transformar o nosso coração para que nós venhamos guardar a palavra dEle. Ele quer transformar o nosso coração para que nós venhamos guardar os mandamentos dEle, porque são vida. São vida, não são caminhos da morte. Caminhos da morte é as coisas deste mundo, bebidas, as baladas, o adultério, a fornicação, as drogas. Esses são os caminhos da morte. Então, vamos ficar firmes com o Senhor e vamos chamar pessoas para vir para dentro dessa arca. Vamos chamar. Você sabe que aquela pessoa está fraca, está desanimada, não quer vir na igreja. Você sabe que aquela pessoa está na droga, não precisa de ter medo. Está no crime, está no homossexualismo, na prostituição. Vamos falar de Cristo. Vamos falar de Jesus, que Ele transforma, que Ele liberta, que Ele batiza com o Espírito Santo, que Ele dá os dons, que Ele muda a vida da pessoa, que Ele estabelece tudo para essa pessoa, que Ele tem planos, e são coisas tremendas, que Ele tem promessas para essas pessoas, e são coisas tremendas, que Ele cura as enfermidades, que Ele tem poder de mudar toda aquela situação de miséria, de desgraça, e colocar essa pessoa entre os príncipes, e colocar essa pessoa, sabe, com um nome honrado, essa pessoa ser uma pessoa de bem, com caráter, ser um bom cidadão. Ele tem esse poder. Você tem que levar essa esperança a essas pessoas, chamar essas pessoas para virem para dentro dessa arca, para que elas sejam livres do juízo de Deus. Uma vez a gente levando isso, elas entendendo, o Espírito Santo trabalhando, elas veem a Cristo. Cristo perdoa os pecados delas, esquece os pecados. Elas são envoltas pelo Espírito Santo de Deus e são seguras para a salvação. O Espírito Santo é o selo para a salvação. Só vai entrar lá quem tem o Espírito Santo de Deus, quem está puro. Só vai passar as portas das moradas celestiais quem está na presença de Deus. Essa é a segurança, essa é a arca. Só vai pousar numa terra firme, que é o céu, essa arca, na presença de Deus. Quem está dentro da arca, quem quis entrar nessa arca. Então nós hoje, que já somos cristãos, precisamos perseverar e ficar dentro da arca. Tudo nós temos que ficar assim de olho na palavra de Deus. Tudo, relacionamento, principalmente questão de namoro, nós que somos solteiros. Quem não é tentado nessa área? Eu sou tentado, você é tentado, eu tenho certeza. Na sua escola, no seu trabalho. O que a mídia propaga, TV, internet, se a gente não vigia, a gente cai. Por quê? Nós temos esses desejos, são naturais. Eu quero namorar. Eu quero um dia me noivar, casar. Eu quero um dia fazer sexo. É normal. Isso aí é normal. Todos nós temos essa natureza. Só que nós temos o quê? Guardar a palavra e os mandamentos de Deus para fazer certinho eles. Para quê? Para nós podemos desfrutar da bênção de Deus. Por que Deus ele quer que nós venhamos obedecer tudo certinho? Para não sofrer. Quem não obedece, você pega e fica sabendo. Nossa, engravidou, tão nova, abortou, pegou AIDS. O rapaz já deixou ela. O rapaz usou e abusou, deixou. Está cheio de filho, não cuida, não tem dinheiro para sustentar, porque se precipitou, não ouviu a palavra, não foi sábia. Tanto o homem, você vê tantas desgraças nessa área, não é verdade? Porque não obedeceu a palavra. Então Deus ele quer livrar a gente de tudo isso, para que a gente tenha um relacionamento feliz. Namoro, noivado e casamento. A gente precisa ouvir a palavra de Deus, que Ele tem bênçãos para nós em todas as áreas, principalmente nessas. Você vai vasculhar a internet e procurar conselhos de pastores, e você vai ver os textos lá. Cada coisa bonita que tem para essa área do namoro, Deus só quer nos preservar. Deus só quer nossa alegria nessa área. Entendeu? A gente precisa vigiar em todas as áreas, com as amizades também. Eu no meu trabalho, tem muita gente ímpia. Como eu conheci a impiedade de maneira bem profunda, então já sei como é que funciona. E é o seguinte, esse é o meu critério.
ou respeita a minha fé, para me respeitar e até ficar junto com a pessoa e tudo mais, ou sai fora. Entendeu? Porque senão te induz para um caminho errado, entendeu? Aquele amigo que te chega e fala, oh, vamos fumar um baseado, vamos para uma balada, vamos tomar um goró. Não respeita a sua fé. Ele é usado pelo diabo, ele quer te derrubar. Mas aquele que é ímpio, mesmo sendo ímpio, respeita a sua fé, te respeita, não toca, não fala nada. Sabe que você é cristão, não pode isso, não pode aquilo. Respeita, não tem problema. Você pode falar com essa pessoa, evangeliza essa pessoa, é até uma entrada para você evangelizar. Pode ter um relacionamento tranquilo com essa pessoa. Mas o ímpio que serve de escândalo, o escarnecedor, você tem que sair fora. Amém? E assim, essa é a palavra que Deus ele pôs no meu coração, né, alguns dias antes, sabe? Que é o juízo de Deus. O ímpio vai para o inferno, mas o cristão vai para o céu. A segurança nossa é o Espírito Santo de Deus. É o sangue de Jesus. Pecou na mente, numa palavra, numa atitude? Jesus me perdoa, o seu sangue me purifica de todo pecado. Na hora. Não tem essa de você não ser perdoado, demorar um pouquinho. Não, você nem tem que ficar lidando com os pecados do passado. Deus já tratou. Não importa o que você fez lá, já era. Acabou. Daqui para frente as suas atitudes de agora e pronto. Você saiu ali, passou a moça, você cobiçou, pecou. Daí você vai dar conta daquilo que você fez ali agora. Pediu perdão, Jesus te perdoa. Mas não abusa da graça de Deus. Não abusa, porque aquele que abusa muito, ele perde o temor. E ele se perde, às vezes sem perceber. Quebrou a aliança, desviou, nem sabe. Está lá naquele jeito dele, Deus vai me perdoar se eu pecar. Não. Seja sincero com Deus. E assim você é perdoado quando peca. Amém? Então essa é a nossa segurança. O sangue de Cristo, o Espírito Santo, essa é a nossa arca. Os cultos, a igreja, a comunhão com os irmãos, a Bíblia, o jejum, a oração, essa é a nossa arca, é a nossa segurança. Se nós fizermos isso certinho, nós vamos ver as coisas mudarem em nossa vida. Vamos sentir essa segurança, vamos sentir essa glória, vamos sentir a presença de Deus. Vamos estar firmes lá onde trabalhamos, em meio a tanta treva, lá onde estudamos. Vamos dormir bem, vamos, estarmos totalmente entregues nas mãos de Deus. Amém? Assim eu peço que vocês guardem essa palavra e meditem nela. Amém? Que Deus abençoe vocês. Agradeço a oportunidade.